Olá, meu nome é Daiane Sicuro. Eu sou a Marcela Micheleto. E hoje a gente vai realizar o exame neurológico da Nina. Vamos, Nina? O estado mental deve ser avaliado inicialmente durante a anamnese, observando-se a interação do animal com o ambiente em que ele está. A postura deve ser avaliada de acordo com o posicionamento da cabeça, tronco e membros durante o repouso e deve ser classificada como normal ou inadequada. A avaliação locomotora deve ser realizada em uma área ampla e não escorregadia. É necessário avaliar a marcha em diferentes pontos de vista, primeiramente de frente para a avaliação dos membros torácicos. É necessário também avaliar a marcha na vista posterior, para avaliação de membros pélvicos. Observar a marcha lateralmente nos ajuda a ter uma avaliação da passada do animal. O animal deve ser guiado para caminhar em linha reta, em círculos e realizar curvas para ambos os lados. Deve-se também avaliar o animal passando por obstáculos, como por exemplo subir e descer escadas e rampas. Vai. A palpação tem por objetivo detectar áreas dolorosas de hiperestesia ou com restrição de movimento. A palpação da coluna lombar e torácica consiste de aplicações crescentes de pressão, de discreta, moderada a intensa, lateralmente aos processos espinhosos em uma sequência crânio-caudal ou caudo-cranial. O animal deve permanecer em estação para a realização desta etapa. A coluna cervical deve ser manipulada suavemente com movimentações laterais, ventrais e dorsais. Percepção, deve-se posicionar o animal em postura quadrupedal, em superfície não deslizante, e suportar com uma das mãos parte do seu peso pelo tórax, para avaliação dos membros torácicos, ou abdômen, para avaliação dos membros pélvicos. Com a outra mão, posiciona-se uma das patas de modo a que a superfície dorsal fique em contato com o chão. Espera-se que o animal retorne a pata ao posicionamento anatômico imediatamente. O teste deve ser repetido até que o examinador tenha plena confiança na resposta apresentada. Nesse teste, o animal é apoiado sobre o abdômen com todo o peso sobre os membros torácicos e, quando normal, anda para frente e para os lados com movimentos coordenados de ambos os membros torácicos. O examinador não pode levantar os membros pélvicos em uma posição muito alta, de forma que a postura do animal fique visivelmente anormal. É um teste que avalia a região cérvico-torácica. O teste de saltitamento é realizado segurando o paciente, de modo que grande parte do peso corporal seja sustentado por um único membro, enquanto o animal é deslocado lateralmente. Comparam-se os membros, já que a mesma resposta deve ser visualizada de ambos os lados. Animais com afecções ortopédicas graves terão dificuldade para realizar esse teste, se o peso corporal não for adequadamente suportado. Para a realização desses testes, devem ser realizados levantando os membros torácicos e pélvicos de um lado, de maneira que todo o peso do animal seja sustentado pelos membros opostos. Deve-se avaliar os movimentos de caminhada laterais.
dígitos do animal em uma mesa para observação da maneira como qual o animal posiciona-os. O reflexo patelar avalia a integridade dos segmentos espinhais L4 a L6 e do nervo femoral. Para avaliá-lo, o membro deve ser mantido relaxado em flexão parcial, de forma que se possa desferir um golpe suave no tendão patelar. Deve-se também testar o membro que se encosta em decúbito. A resposta esperada consiste na extensão do membro devido à contração reflexa do músculo quadríceps femoral. Para avaliação do reflexo tibial cranial, o membro testado deve ser mantido relaxado em flexão parcial, de forma que se possa desferir um golpe suave na crista tibial, esperando-se como resposta a flexão do tarso. O reflexo flexor de membro pélvico avalia o segmento espinhal L6 a L2 e nervo ciático femoral. A técnica consiste em posicionar o animal em decúbito lateral e o membro a ser avaliado deve ser estendido, aplicando-se um estímulo danoso na extremidade do dígito, sendo que essa pressão não deve ser muito grande a ponto de lesar a pele. A resposta normal é a flexão do membro inteiro. Tanto o dígito medial, que avalia o nervo femoral, como o lateral, que avalia o nervo ciático, devem ser testados em cada membro. O reflexo flexor do membro torácico avalia o segmento espinhal C6 a T2. A técnica é realizada testando da mesma forma como o reflexo da retirada do membro pélvico, e a resposta normal é a flexão do membro inteiro. A técnica consiste em posicionar o membro testado relaxado e em flexão parcial, de forma que se possa desferir um golpe suave no músculo extensor radial do carpo, sendo que a resposta esperada é a extensão radial do carpo. O reflexo tricipital é uma avaliação realizada através de um suave golpeamento no tendão do tríceps braquial, no qual a resposta esperada é a contração do músculo. Porém, em animais rígidos, é difícil a estimulação desse tendão. A estimulação do períneo com uma pinça hemostática resulta em contração do esfíncter anal e flexão da cauda. Esse reflexo testa a integridade do nervo pudendo e segmentos espinhais S1, S3 e cauda equina. Em um ambiente calmo, pegue um pedaço de algodão ou qualquer outro material que demore a cair no ar e solte na frente dos olhos desse animal. Se a visão estiver preservada, o animal irá seguir o algodão caindo com os olhos e a cabeça. Para a avaliação da resposta à ameaça, devem-se testar os olhos separadamente. Para tanto, o clínico precisa cobrir um dos olhos e, após tocar suavemente o canto medial do olho testado para chamar a atenção do animal, realizar um movimento de ameaça. O movimento deve ser executado a uma distância considerável do olho para evitar o deslocamento de ar, o que poderia sensibilizar terminações do nervo trigêmeo. Assim que o gesto de ameaça é realizado, o animal deve fechar as pálpebras por completo. Para a avaliação do reflexo palpebral, o clínico deve incitar um estímulo tátil suave nos cantos medial e lateral das pálpebras e espera-se que o animal feche as mesmas. O estímulo pode ser realizado com a ponta dos dedos ou utilizando-se um cotonete. O reflexo corneano é realizado colocando um dedo próximo à córnea do animal e a resposta esperada é a retração do globo ocular, mediada pelo nervo abducente. O estímulo da mucosa nasal é realizado tocando na narina do animal e espera-se a resposta de afastamento da cabeça. Esse estímulo serve para avaliar os ramos maxilar e oftálmico do nervo trigêmeo. Antes de realizar o reflexo pupilar, é interessante posicionar uma fonte de luz entre os olhos e acima do nariz do animal para observar se existe alguma evidência de anisocoria. Deve ser realizado em um ambiente escuro, com os olhos previamente cobertos para que haja midríase e se possa avaliar a resposta à luz. Avalia-se a resposta de contração da pupila que recebeu a luz no reflexo pupilar direto e também da pupila contralateral.
Para a avaliação do nistagmo fisiológico, que avalia o reflexo óculo-vestibular, deve-se movimentar a cabeça do animal para ambos os lados na direção horizontal. A resposta esperada é o movimento rítmico e involuntário dos olhos, denominado nistagmo fisiológico, que geralmente apresenta uma fase lenta na direção oposta à rotação da cabeça e fase rápida na mesma direção. Esse par é responsável por promover a função motora dos músculos da expressão facial. Portanto, deve-se observar todos os aspectos faciais desse animal, bem como a simetria facial. As alterações que podem ser observadas são uma orelha mais baixa que a outra, nariz paralisado, cialorreia do lado afetado, mucosas do lado afetado podem tornar-se ressecadas, incapacidade de se fechar as pálpebras, pode desenvolver ceratoconjuntivite seca pela diminuição da produção de lágrimas. O nervo trigêmeo é responsável por inervar os músculos da mastigação. Dessa forma, os músculos temporal e masseter são visualizados e palpados para detectar qualquer aumento de volume, atrofia ou assimetria. Abre-se também a boca do animal para avaliar a força dos músculos da mastigação. Nesta avaliação, observa-se se o animal tem a deglutição e se a mesma é de forma adequada. Para tanto, pode-se estimular com o dedo dentro da boca do animal ou fornecendo algum alimento. O nervo hipoglosso está relacionado com a função motora da língua. Para testar esse nervo, estimula o animal a lamber a ponta do focinho e também os lábios. Pode-se também avaliar abrindo a boca do animal e observando a movimentação da língua. Nesta avaliação, observa-se a sensibilidade fazendo a palpação no sentido caldo-cranial. Neste exame, observa se o animal tem a sensibilidade diminuída, ausente ou aumentada. Para a avaliação da dor superficial, devem-se pinçar as membranas interdigistais dos membros pélvicos e torácicos. Se a dor superficial estiver diminuída, realiza-se uma avaliação da dor profunda em que uma pinça hemostática aplica-se uma pressão nas falanges distais. É importante avaliar a reação consciente do animal e não apenas a retirada do membro. A resposta esperada consiste, além da retirada do membro, de uma mudança comportamental, como virar a cabeça, vocalização ou até mesmo a tentativa de morder. O reflexo cutâneo do tronco também é chamado de reflexo do panículo. Ele testa a integridade da inervação musculatura do tronco. A resposta ocorre no segmento medular, próximo a T2. Espeta-se uma agulha na região de linha média dorsal do tronco, desde a região lombosacra até a altura de T2. A resposta normal é uma contração reflexa da musculatura subcutânea um pouco acima do ponto de estimulação. Indica que a medula está intacta desde o nível testado até T2. Uma lesão medular causará ausência deste reflexo caudalmente ao ponto lesionado e, na região da lesão ou um pouco acima da mesma, pode ocorrer uma resposta exagerada.